Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, e nossos queridos amigos, nossos irmãos, Larry C. Johnson e o coronel Larry Wilkerson estão aqui conosco. Sejam bem-vindos de volta. Eles estão começando o novo ano do jeito certo, eu acho. Mas veja, você vai ao Irã e isso mostra o quão autoritária é a sociedade deles. Eles não permitem que você use uma camisa havaiana. Isso é mentira, mas nós vamos. Eu fui pago por Israel $7.000 para dizer isso. Miriam está ao fundo. Na verdade, eu os tenho aqui, Larry. Estão em uma das minhas bolsas, mas ainda não a abrimos. Mas eu vou, então isso é com você. Deixe-me começar com você, Larry, e o novo artigo do New York Times. Eles estão falando sobre como Donald Trump, afinal, de alguma forma, a CIA está envolvida em atacar alvos russos, no caso dos petroleiros e outros alvos dentro da Rússia. Ao mesmo tempo, Donald Trump aparentemente está tentando fazer algum tipo de acordo ou entendimento, enquanto a CIA ajuda a Ucrânia a atacar a Rússia. O que isso te diz? E como você encontrou esse artigo? Tenho certeza de que sabe de qual estou falando. Como você avaliou os detalhes mencionados nele? Alarmante, não é? How did you find the details mentioned in this article? Alarming. So it's one of three things. Either Trump is getting the money. Então são três possibilidades. Ou Trump está recebendo o tratamento de cogumelo. E com isso quero dizer que ele está sendo mantido no escuro e alimentado deliberadamente com um monte de besteiras. Ele dá ordens e elas são ignoradas. Ou ele está jogando um jogo duplo, sabendo exatamente o que está acontecendo. Ele deu sinal verde para a CIA continuar realizando ataques, mesmo depois da retirada das forças militares dos Estados Unidos e da redução do apoio. Mas Trump teria dito à CIA, sim, podem acabar com os russos. Ou há uma terceira possibilidade. É uma estratégia deliberada de negação plausível. Ele não deu ordens para parar, mas mantém distância para poder alegar, sim, eu não sabia disso. O que está claro é que a CIA está conduzindo operações que são atos de guerra contra a Rússia. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais você viu a reação furiosa em toda a Rússia a esse ataque fracassado, quando eles lançaram 91 drones para assassinar Putin. Porque até 2 dias atrás, eu não estava em posição de argumentar se era realmente uma operação da CIA ou apenas os britânicos agindo por conta própria. Não, foi uma operação da CIA do começo ao fim. Por quê? Porque eles a entregaram ao presidente. Não foi uma tentativa de matar Putin. O alvo era uma instalação militar perto da residência de Putin. Mas que diabos? Como eles sabem disso? A única maneira de saber é se você está envolvido no planejamento da operação. Primeiro ponto. Segundo, eles são péssimos mentirosos, porque os russos recuperaram um dos componentes eletrônicos que contém a rota de voo e as informações de direcionamento. Os russos exploraram isso e agora o entregaram aos Estados Unidos, ao Adido de Defesa em Moscou. Chamaram-no ao Ministério da Defesa, deram-lhe as boas-vindas e basicamente disseram, sabe, nós conseguimos isso, examinamos, conseguimos extrair os dados e é isso que eles mostram. E aqui você pode levar de volta. Então a CIA, por uma variedade de razões, algumas financeiras, outras porque estão profundamente envolvidas do ponto de vista profissional, não devemos ignorar o que eu chamo de inércia burocrática que impulsiona muitas dessas coisas. Mas Trump está jogando um jogo perigoso, muito perigoso. E a Rússia agora, pelo que disseram, vai intensificar isso de forma muito dramática, e isso provavelmente incluirá o direcionamento e a eliminação de agentes de inteligência britânicos e norte-americanos. Carl, Sim, Carl. Na sua opinião, a CIA, pelo modo como está agindo, está de alguma forma fazendo isso, como Larry sugeriu, sem informar o presidente dos Estados Unidos, ou talvez a Tulsi Gabbard? informing the President of the United States, or maybe Tulsi Gabbard? Acho que o Larry está certo sobre os vários cenários que ele apresentou. Existem variações de cada um deles.
E lembro a você que em 2016, ou seja, lá qual ano foi, perto do fim do primeiro mandato dele, acho que deve ter sido por volta de 2020, Trump ordenou que todas as forças dos Estados Unidos saíssem da Síria, e elas não saíram. Claramente há pessoas dentro da primeira administração, e eu diria que muitas na segunda também, que têm agendas diferentes da do presidente. Esse é um indicativo. Outro é o que estávamos comentando antes de entrar no ar. Acho que o Trump está perdendo o controle. De verdade. Não acho que ele consiga se concentrar por muito tempo. Acho que ele não consegue ouvir sua equipe ou seu gabinete por muito tempo. Não acho que ele tenha capacidade de concentração, fisicamente, para entender os detalhes. Agora, muitos ratos vão agir nesse vácuo. E como Larry sugeriu, e como eu vi de perto em relação à CIA, eles são dos maiores ratos quando se trata de brincar com as prerrogativas do presidente. Uma decisão presidencial fica parada na equipe do Conselho de Segurança Nacional, com apenas 2 ou 3 pessoas para supervisioná-la. Essas 2 ou 3 pessoas já estão inclinadas à ação sugerida pela decisão presidencial, e o presidente fica de fora. Agora, seja porque, como Larry disse, ele quer uma negação plausível, ou porque realmente pode negar, ele não sabe o que está acontecendo. Isso ainda está acontecendo com a CIA, e é a CIA que está fazendo. O que foi revelado, como Larry mencionou, nas últimas 24 a 36 horas, é que os russos tiveram a chance de analisar a situação e assim por diante. Isso me indica que há pessoas na CIA que ainda estão conduzindo operações, provavelmente sem o conhecimento do presidente, porque isso vai contra, novamente, como Larry sugeriu, a diplomacia dele. E pode-se dizer que a diplomacia está sendo reforçada, que ele ganhou uma posição mais favorável com o que está fazendo. Isso é um absurdo. Não há como esse tipo de ação, especialmente com o Putin, dar a ele qualquer vantagem ou exercer qualquer pressão. O que vai acontecer é exatamente o que o Larry sugeriu. O Putin vai revidar. E quando ele revidar, será com vingança. Então isso não é um bom desdobramento, de forma alguma. Sem falar no aspecto de assassinar líderes. É perigoso começar a fazer esse tipo de coisa, porque, entre todos os líderes do mundo vulneráveis a assassinato, nós temos o mais vulnerável. Então é uma loucura começar esse tipo de prática. Isso é coisa do Bibi Netanyahu. É estupidez. This is Bibi Netanyahu stuff. This is stupid. Larry, o que eles querem alcançar ao, vamos supor, assassinar Vladimir Putin? Qual seria o resultado, afinal? Sim, é isso que é tão louco. Mas não é algo exclusivo de Putin e da Rússia nessa situação. Os Estados Unidos, ou melhor, o que eu chamaria de o aparato de política externa e defesa dos Estados, tem operado sob o que eu chamo de mito do homem-chave, que tem sido predominante desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E a ideia é a seguinte: tiramos esse cara, matamos essa pessoa, eliminamos esse indivíduo e tudo ficará bem. Então, sabe, vamos nos livrar de Dien no Vietnã. Isso vai resolver a situação. Bem, isso não aconteceu. Nos livramos de Manuel Noriega, nos livramos de Muammar Gaddafi, nos livramos de Saddam Hussein. Cara, isso ia resolver a situação. Ei, tudo que precisamos fazer é matar o Bin Laden, e isso vai acabar com o terrorismo. O que isso reflete é uma mentalidade quase infantil sobre eliminar um líder-chave. Mas há outra dimensão nisso, com a Rússia. Vladimir Putin é criticado lá por ser visto como fraco, muito complacente com o Ocidente, paciente demais. Então, se nos livrarmos de Putin, a próxima pergunta que deve ser feita é: o que vem depois? Quem vem depois? E isso é algo que eu sei não por experiência própria, mas por testemunhos indiretos de amigos próximos que foram observadores diretos. Eu não me importo se estamos falando da invasão do Iraque em 2003, do envio de tropas ao Afeganistão em 2001, ou da operação militar especial entre a Rússia e a Ucrânia.
Os Estados Unidos, especialmente a Agência Central de Inteligência, não planejam nem pensam nessas coisas em detalhes. É mais algo como, vai dar certo, vai ficar tudo bem. E assim, sem conseguir responder à pergunta, o que vem depois? Você se livra do Putin e o mais provável é que o próximo seja alguém como Dmitry Medvedev. De repente você tem um advogado, mas ele não pensa com a mesma moderação e calma que Putin. Ele é um cara muito mais passional. E isso pode muito bem levar, se Putin fosse assassinado, ao lançamento de armas nucleares táticas contra os Estados Unidos. É simples assim. Nima, acabei de dizer que o que o Larry acabou de falar é exatamente o que está acontecendo com a Venezuela agora. A CIA não faz ideia de para onde está indo a partir daqui, nem nós, ao que parece, além de em direção ao desastre, com certeza. Absolutely. Colonel, I think the question is Coronel, acho que a questão não é apenas quem vai substituir Vladimir Putin se isso acontecer, mas qual seria a reação dos russos. Ontem conversei com Andrei Martyanov. Eu queria entender qual é o estado de espírito entre os russos. Qual seria a reação deles se isso acontecesse? Ele literalmente disse que eles vão bombardear Londres com uma arma nuclear. Então o que é isso? Por que estão tão desesperados para escalar o conflito? É por isso que acho que eles odeiam Vladimir Putin, porque o presidente russo é a única razão pela qual essa guerra não está escalando. Ela apenas continua como antes. E eles querem tirá-lo do poder porque estão desesperados por uma escalada na Ucrânia. Se você quer saber a minha opinião, existe um grupo de, digamos, homens sábios. Eu não os chamaria assim, mas eles existem sob esta administração, nas suas sombras. Neoconservadores, globalistas e outros com diferentes títulos. Eles pensam exatamente o que você acabou de dizer, que Putin é fraco, que ele é vulnerável e que todo o sistema sobre o qual ele está no topo é igualmente vulnerável e fraco. Eles acreditam que se você o derrubar, tudo desmoronará. Como Larry disse, esse é quase o modelo que os Estados Unidos usam para avaliar os problemas de outros países. Um indivíduo, seja um Gaddafi, um Hussein ou quem quer que seja, é visto como a chave de tudo. Essas pessoas acreditam nisso em relação a Putin. Eles não recuaram em sua avaliação amplamente falsa sobre a situação da Rússia, e Putin segue exatamente essa linha. Derrube-o e você derruba o império. Você derruba a Rússia. Isso é besteira, como Larry apontou. É pura besteira. Lembro-me das discussões que tivemos sobre Al-Qaeda e Bin Laden. Havia algumas pessoas inteligentes na sala conosco durante essas conversas e elas disseram, essencialmente, tenham cuidado com o que desejam. Porque naquela época o segundo no comando da Al-Qaeda era um médico egípcio, bastante competente, implacável e inteligente, muito mais do que Bin Laden em termos do que a Al-Qaeda estava tentando fazer. Vocês vão pegá-lo. E quem vocês sabem que está abaixo dele para assumir se o matarem? A mesma coisa foi dita sobre o Leão de Panjshir. Sabe, você o elimina e depois vai ter dificuldades com a Aliança do Norte, o que de fato aconteceu. E foi a Al-Qaeda que fez isso. Mas a liderança não é necessariamente a essência do problema. Às vezes é... Veja o caso de Nasrallah, por exemplo. Ainda sustento que Israel estaria em melhor situação, e Israel faz disso uma prática. Israel é totalmente voltado para assassinatos, repetidas e repetidas vezes. Nasrallah teria sido um líder melhor para Israel lidar, e de fato para o Líbano lidar, durante todo esse problema que temos agora. Parece que isso vai acabar com Israel, tomando praticamente todo o território do Líbano, exceto talvez pela nossa embaixada, em vez do grupo com o qual lidamos desde então. Talvez esteja acontecendo o mesmo com o Hamas. Vocês continuam matando a liderança e vão acabar chegando alguém tão implacável quanto se possa imaginar, que ignora todo tipo de restrição às suas ações. É simplesmente uma filosofia estúpida. Pensar que se você matar o líder, a situação vai melhorar. A história mostra que na maioria das vezes você acaba com uma pior. É isso.
you have a worse situation. Yeah. Larry, quem é mais forte quando se trata de política sobre a Ucrânia? Stormer ou Donald Trump? Bem, o que você quer dizer com mais forte? Porque quando você vê o ataque à Rússia, o ataque ao presidente russo, sabe? A residência de Putin, a grande mídia disse que não, que aquilo não foi um ataque ao presidente russo, que era outra coisa. Mas fontes russas confirmaram que foi de fato um ataque ao presidente russo. Bem, se você medir isso em termos das atitudes do país, não apenas de Starmer e Trump, fica claro que os britânicos estão mais obcecados em lidar com a Rússia, tentando contê-la ou tentando destruir Putin. É simplesmente uma obsessão dos britânicos. Tem sido assim, santo Deus, há mais de 80 anos. Que tal 4 ou 500? Bem, pelo menos voltando à guerra na Crimeia. Certo. Então, você sabe, 170 anos. O problema que os britânicos têm é capacidade limitada. Eles podem ser malévolos, podem, você sabe, matar algumas pessoas, mas não têm o poder de realmente inclinar a guerra em uma direção que dê à Ucrânia uma saída. Sabe, eu tenho dito às pessoas recentemente, fui perguntado ontem, e eu disse, veja, isso é apenas um problema simples de matemática. E o problema matemático é o seguinte, a Ucrânia, segundo me disse o ex-primeiro-ministro com quem falei há 5 semanas, tem agora uma população reduzida a 19 milhões. A Rússia tem 150 milhões. Vamos apenas supor que ambos os lados estejam sofrendo um número igual de baixas, o que não é o caso. That both sides are suffering the equal amount of casualties, which they're not. The Ukraine is suffering the disproportionate amount. A Ucrânia está sofrendo de forma desproporcional. E neste momento foi relatado ontem que a troca de corpos, soldados russos mortos por soldados ucranianos mortos, está em uma proporção de 60-1. A Rússia está sentada sobre uma pilha de corpos ucranianos que os ucranianos não querem de volta. Mas mesmo que se assuma que ambos os lados estão sofrendo o mesmo número de perdas, digamos 1 milhão de homens por ano, bem, faça as contas. Por quanto tempo a Ucrânia pode continuar lutando? Terão sorte se conseguirem resistir por 8 anos, porque esses 19 milhões incluem mulheres, crianças e idosos. A Rússia tem 150 milhões, então só por isso não há como a Ucrânia prevalecer. E ainda assim, os britânicos, os alemães, os franceses e os Estados Unidos continuam a facilitar o próprio suicídio deles, fornecendo armas, fornecendo dinheiro, fornecendo informações de inteligência. E com que propósito? Porque o Ocidente se convenceu de que não tem boas fontes de inteligência na Rússia. Eles têm confiado no que os ucranianos lhes dizem e se convenceram de que a economia russa é frágil. Ela depende fortemente do petróleo. Então, tudo o que precisam fazer é destruir o setor petrolífero, e o país entrará em colapso, permitindo que o Ocidente o assuma. Eles realmente acreditam nisso, e é isso que torna tudo tão absurdo. Não se trata apenas do Reino Unido, coronel. Aqui na Alemanha, veja isto. Perguntaram aos adolescentes. Deixe-me só abrir aqui. Vou ler para você. Perguntaram se eles estão prontos para uma guerra com a Rússia. E quando fazem esse tipo de pesquisa na Alemanha, e você observa o comportamento do governo, será que estão preparando o povo para lutar contra a Rússia? Eles realmente querem continuar esse conflito? E qual é o benefício para a Alemanha? Você mencionou a postura do Reino Unido, que sabemos ser uma postura imperial. Dá para seguir essa linha. Mas o que a Alemanha ganha com isso? As pesquisas que estou vendo indicam que a maioria do povo alemão não é a favor das políticas que Merz está promovendo em relação à Ucrânia ou à Rússia. É isso que as pesquisas mostram. Não sei o número exato, mas está entre 55% e 60% que não concordam com isso. Há diferentes razões apontadas para isso, mas todas levam à mesma conclusão. A Alemanha não quer uma guerra com a Rússia, pelo menos a maioria de seu povo.
Acho que você encontraria o mesmo sentimento na França e naquela parte do Reino Unido que chamamos de Inglaterra. Mas não é assim que seus líderes pensam, porque eles estão presos às políticas. Eles estão completamente presos a essas políticas. É a única coisa que conseguem defender. O que estão tentando fazer é doutrinar seu próprio povo, se quiser usar esse termo, para torná-lo convincente o bastante e conseguir apoio suficiente para levar adiante suas políticas. Não acho que isso vai funcionar. Pelo que estou vendo nas pesquisas, você vai ver esses líderes, como eu disse antes, e continuarei dizendo, fora do poder em algum momento deste novo ano, porque o sistema eleitoral vai funcionar. Por mais complicado que esteja nos 3 países agora, ele vai funcionar e tirá-los do cargo. Então a questão passa a ser, qual é a política do próximo líder? E isso é difícil de determinar agora, porque as situações são diferentes em cada um desses grandes países. Na verdade, também são diferentes em outros países, como Noruega e Finlândia. Vimos os Países Baixos se manifestarem, acho que até certo ponto. Mas não há um sentimento consistente entre as pessoas na Europa de que, primeiro, elas queiram abrir mão de seus programas sociais generosos, segundo, que queiram abrir mão disso para gastar com defesa, e terceiro, que queiram usar esses gastos com defesa para iniciar uma guerra. Portanto, esses líderes não estão representando o seu povo. Larry, você mencionou que a resposta russa ao que os ucranianos fizeram, o ataque ao presidente russo, seria severa. Mas afinal, você não acha que o presidente russo, por outro lado, está pensando na forma como Donald Trump está tentando resolver o problema na Ucrânia? Como você vê os dois lados? Porque de um lado, é preciso responder ao que aconteceu, mas de outro, não se quer escalar tanto a situação, a ponto de sabotar as negociações em andamento entre o Ocidente e os russos. Bem, eu rejeito a sua afirmação de que Trump está tentando resolver a situação entre a Rússia e a Ucrânia. Ele não está. Há muitas coisas que ele já poderia ter feito que sinalizariam um esforço real para encerrar o conflito, como restabelecer relações diplomáticas plenas e normais com a Rússia, o que incluiria enviar um embaixador de alto nível a Moscou, alguém conhecido por ter a plena confiança e o respeito tanto da Rússia quanto de Donald Trump. Além disso, devolver as propriedades que os Estados Unidos confiscaram nos últimos dias da presidência de Barack Obama, das missões diplomáticas russas nos Estados Unidos, restabelecer voos diretos entre os Estados Unidos e a Rússia e suspender as sanções, dizendo simplesmente que não vamos continuar seguindo por esse caminho. Nós vamos parar. Trump não está fazendo nada disso. A única coisa que eles fizeram foi suspender algumas das sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros que haviam sido impostas à RT, a Russia Today. Essas sanções foram discretamente removidas. Eu descobri isso quando o programa Whistleblower de John Kiriakou voltou ao ar. Acho que fui o primeiro convidado dele e perguntei, como você está conseguindo fazer isso? Ele disse, sabe, eles suspenderam as restrições. Então agora ele pode fazer o programa e receber por isso, enquanto no governo Biden eles tinham encerrado tudo há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Então houve algum movimento nesse sentido. Mas além disso, Trump continua a considerar os planos de paz elaborados por Keith Kellogg, sabe, o cara do Captain Crunch, dos Corn Flakes, ou por Zelensky, ou pelos europeus. Nenhum desses, seja o plano de paz de 28 pontos, o de 19 pontos ou o de 20 pontos, é aceitável para a Rússia. São propostas mortas ao nascer. Os termos da Rússia foram deixados muito claros. E embora Trump, em suas últimas declarações, quando Zelensky esteve em Mar-a-Lago, tenha, confirmado a posição russa,
Sim, não vai haver um cessar-fogo. Além disso, não vimos nenhuma medida ou ação concreta de ninguém no Ocidente para lidar com as exigências russas. Então, neste momento, a opção da Rússia é vencer no campo de batalha. Eu venho sustentando isso o tempo todo. Não há aqui um acordo negociado a ser alcançado. Isso vai exigir a derrota real dos bandeiristas, do batalhão Azov, do setor direito. Coronel, aqui está o que Zelensky disse, sua mensagem de Ano Novo, talvez para os ucranianos. O que a Ucrânia quer? Paz. Sim, a qualquer custo, não. Queremos o fim da guerra, não o fim da Ucrânia. Queremos o fim da guerra, o fim da Ucrânia. Estamos cansados? Extremamente. Isso significa que nós estamos prontos a desatar. E pensa sim, não permanente enganar. Coronel, o senhor não acha que continuar o conflito significa o fim da Ucrânia, em vez de pôr fim ao conflito? Sim, o fim da Ucrânia e talvez o fim da paz na Europa. Voltando ao que Larry disse, estou pensando no que ele estava dizendo quando disse aquilo. Acho que o principal obstáculo, e posso estar errado quanto à gravidade, mas acredito que é um obstáculo para que Trump seja mais aberto da forma que Larry sugeriu, são pessoas como o juiz Hawley, Tom Cotton, Lindsey Graham e alguns democratas também, que não lhe dão espaço para manobrar. E o próprio Conselheiro de Segurança Nacional, que também atua como secretário de Estado, que até agora tem se contido e sido um pouco favorável à política de Trump, também se voltaria contra ele, com o apoio dessas pessoas no Senado. Ele não faria isso sozinho dentro do governo, mas com o respaldo desses senadores, eles lhe dariam bastante cobertura. Então Trump não tem muita margem de manobra para fazer as coisas que Larry sugeriu, mesmo que sejam de bom senso, e exatamente o que ele deveria fazer para acabar com essa maldita situação, como ele disse que faria há muito tempo. Ele não pode, porque não tem espaço para se mover. E há problemas agora no movimento MAGA, desde o que o assassinato de Charlie Kirk fez com a relação com Israel, até as pessoas que estão questionando Epstein de forma ainda mais agressiva agora, em relação a Trump e aos membros do Partido Republicano que estão envolvidos, sem dúvida envolvidos, assim como democratas como Bill Clinton. Então ele tem esse problema, acho eu, psicológico, físico, chame como quiser. Ele está em uma enrascada agora. He's in a trick bag right now. Larry, do you score anything for the Trump? Larry, você dá algum crédito ao governo Trump, considerando os dois casos, o caso Epstein e o assassinato de Charlie Kirk? Até agora, com Kash Patel e sua administração, não vimos nenhuma pista sobre o que aconteceu com o assassinato de Charlie Kirk. Isso vai ajudar Donald Trump? Isso vai ajudar o movimento dele? Ou talvez o candidato que eles têm em mente para 2028? Or maybe the candidate they have in their mind for 2028? O problema de Trump é que ele está sendo mantido refém por Israel, ou então se rendeu completamente a Israel. Assim, tomando o caso de Kash Patel como exemplo, Kash Patel é um prostituto, um vendido. Ele se vendeu a Israel, assim como John Ratcliffe. O problema que isso cria para o governo Trump agora, e que está particularmente centrado em Charlie Kirk e Epstein, é que em ambos os casos, Israel está no centro de tudo, certo? A pressão está sendo exercida sobre as pessoas que apontam para a influência de Israel. E eu, pessoalmente, acredito que membros da inteligência israelense estiveram envolvidos no assassinato de Charlie Kirk. Acho que as evidências circunstanciais disso são esmagadoras, e o motivo é bastante claro. Mas veja, não é a primeira vez que Israel se envolve no assassinato de uma figura política americana. An American political figure. It goes back all the way back to John F. Kennedy. And again, the evidence. Isso remonta a John F. Kennedy. E novamente as evidências sobre isso. As pessoas dizem: "Ah, você é só um teórico da conspiração."
Basta olhar para os fatos. As ligações entre o que Kennedy estava fazendo para tentar impedir que Israel obtivesse uma arma nuclear e as atividades de Meyer Lansky, outros sionistas proeminentes que estavam envolvidos com a indústria nuclear na Pensilvânia, e depois as conexões com a CIA, James Jesus Angleton, que foi homenageado quando morreu pelo governo israelense. Ele é o único agente da CIA de que eu tenha conhecimento que recebeu esse tipo de reconhecimento e honra. Então, o que está acontecendo aqui é que os israelenses continuam agindo com impunidade, mas isso está gerando uma reação real e resistência. E Candace Owens, Tucker Carlson e Megyn Kelly, neste momento, são meio que as figuras de frente desse movimento. Megyn Kelly right now are sort of the front people for that. And it just shows you how crazy Isso só mostra o quão loucos esses sionistas são. Eles estavam atacando Megyn Kelly, chamando-a de antissemita. Agora, quem conhece a carreira da Megyn sabe que você poderia acusá-la de ser uma porta-voz de Israel. Sabe, ela provavelmente já gastou alguns tubos de protetor labial de tanto bajular Israel ao longo dos anos. Mas agora até ela está reagindo, reconhecendo que esses ataques extremos de gente como Ben Shapiro e Mark Levin estão deixando os americanos cansados e enojados disso. Há um sargento aposentado das Forças Especiais que faz um podcast chamado Valhalla VFT. E ele acabou de dizer, ei, estamos cansados dessa história de Israel em primeiro lugar e América em segundo. E ele nem é um grande apoiador de Trump. Na verdade, é bem crítico de Trump. Mas esse sentimento está crescendo, e Israel criou um problema a ti mesmo. Porque agora, e isso talvez nos tire um pouco do assunto, ou nos leve para onde você quer ir, eles lançaram uma nova campanha de propaganda projetada para preparar o terreno para o apoio público a novos ataques contra o Irã. E tudo gira em torno de, todos esses protestos que estão varrendo o Irã. E Trump está se manifestando. Sim, vamos atacar o Irã se eles atirarem em algum manifestante. Quer dizer, é uma loucura. Mas isso não surgiu de forma orgânica. As pessoas dizem, sim, estamos realmente indignadas com o que o Irã está fazendo. Não, isso é completamente fabricado. E tem um único propósito: fazer com que os Estados Unidos se envolvam novamente militarmente com o Irã. E tanto os israelenses quanto os Estados Unidos estão tomando uma decisão tremendamente estúpida nesse sentido. Em Nima, ao mesmo tempo, eles reenergizaram e refinanciaram, provavelmente com a Miriam por trás de boa parte disso, a campanha deles dentro dos Estados Unidos para garantir que seus programas de combate ao antissemitismo estejam ativos em todos os estados da União. Eles colocaram tudo em movimento novamente, reforçado, desde nossos sistemas escolares até nossos livros de história, o que você imaginar. Eles estão escrevendo os capítulos, tirando os palestinos e colocando o Estado de Israel. Estão desesperados em certos aspectos. E quanto mais você observa isso, mais percebe o quão desesperados eles estão. Porque entendem, de forma visceral, que estão perdendo os jovens na América, até mesmo seus próprios amigos judeus. Eles estão perdendo essas pessoas. Carol, o que me impressiona é estar no Irã depois de mais de 12 anos e ver o que está acontecendo nas ruas aqui em Teherã. Quero dizer, estou em Teherã neste momento e tenho muitos amigos em todo o país. Estou em contato com eles para saber o que está acontecendo por lá. E não é nem comparável ao que está sendo mostrado na mídia tradicional. Eles estão exagerando tudo como se fosse uma revolução contra o regime atual no Irã. Sabe, eu estava conversando com o Larry outro dia, e a única razão para essa desconexão entre a realidade no Irã e o que é relatado na mídia tradicional, e até em algumas mídias alternativas, pode ser que eles queiram se preparar para atacar o Irã. Sim, não é tão evidente, mas a mesma coisa está acontecendo em relação a Moscou e a Rússia em geral. A russofobia neste país é gerada por uma propaganda feita para criá-la. Não é uma realidade, como Larry disse, e outros já disseram muitas e muitas vezes, pessoas que realmente conhecem a Rússia.
mas está acontecendo de forma intensa agora em relação ao país em que você está. Faremos tudo o que pudermos. E Israel está ajudando. Israel também está ajudando nisso. O discurso de Netanyahu em inglês sobre nós traremos água, traremos a maior experiência e conhecimento do mundo em recursos hídricos. Tudo o que vocês precisam fazer é nos deixar entrar. Tudo isso faz parte do mesmo tecido. Vamos entrar em guerra com o Irã e Trump estará lá com ele. Miriam Adelson está tão próxima de Trump, com muito dinheiro envolvido, que vamos seguir com ele. Nem tenho certeza se ele vai precisar pedir. Acho que ele já pediu em Mar-a-Lago e Trump deu o sinal verde. Larry, here is what Donald Trump said. Larry, veja o que Donald Trump disse. O que ele disse sobre o ataque ao Irã. Do jeito que ele está falando, eu estava discutindo isso com um dos funcionários aqui. Parece que ele está tentando humilhar os iranianos. Basta olhar o vídeo e a maneira como ele fala sobre atacar o Irã novamente. E falando sobre o Irã, espero que eles não estejam tentando se rearmar novamente. Porque se estiverem, não teremos outra escolha a não ser eliminar rapidamente esse reforço. Então, espero que o Irã não esteja tentando se rearmar, pois tenho lido que estão acumulando armas e outras coisas. E se estiverem, não estão usando os locais que destruímos. Possivelmente estão usando outros locais. Sabemos exatamente para onde estão indo e o que estão fazendo. E espero que não esteja por isso, porque não quer desperdiçar combustível em número 2. E nos amarem 37 horas de ida e volta de destruição de Buchwakanja. É que, de alguma forma, dá para imaginar que toda vez que o assunto surge, eles dizem que se quiserem negociar, estamos prontos para negociar. Mas vir a público e falar desse jeito é simplesmente inacreditável para mim. Iran's production of ballistic missiles. Bem, a produção de mísseis balísticos do Irã tem sido um problema para Israel e, em menor grau, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não dão muita atenção a isso até que Israel comece a gritar. Mas veja, a capacidade do Irã de produzir esses mísseis não foi afetada em nada pela Guerra de 12 dias. Segundo relatos, o Irã não usou seus mísseis balísticos mais sofisticados, usou alguns dos mais antigos. No início, era tudo equipamento antigo. E então, à medida que os 12 dias avançavam, começou a usar algumas de suas produções mais recentes, que tinham capacidade muito maior, sendo hipersônicas e guiáveis. E foi isso que levou os israelenses ao ponto de implorar para que Trump interviesse para acabar com o sofrimento. O Irã fez isso. Em retrospecto, acho que de forma tola. Pessoalmente, acredito que eles deveriam ter continuado até que o governo israelense fosse forçado a colapsar e pedir essencialmente uma rendição para parar. Mas você sabe, os israelenses em sua tolice acreditam que podem fazer isso de novo, o que fizeram há 6 meses, e que desta vez terão sucesso. É a definição de insanidade, fazer a mesma coisa repetidas vezes, acreditando que vai obter um resultado diferente. Mas acho que se você tivesse me perguntado há 2 semanas, eu teria dito, não acho que haja chance de voltarmos a atacar o Irã. Não, eu mudei completamente de ideia agora, com base no que estamos vendo com essa operação de informação que está sendo conduzida, sugerindo que há protestos generalizados e que tudo o que precisamos fazer é intervir militarmente. E veja, eu realmente acredito que há pessoas na comunidade de inteligência, tanto do lado israelense quanto do lado dos Estados Unidos, que estão dizendo, sim, não, este é um movimento orgânico. A agitação generalizada. Eles vão se levantar. Tudo o que precisamos fazer é atacar este ponto ou aquele ponto, e tudo vai desmoronar. Estão dizendo isso a eles, e em vez de terem pensamento crítico suficiente para questionar, acho que Trump e seus assessores vão acabar concordando com isso. Colonel, did you notice that the
Coronel, o senhor percebeu que as autoridades em Israel estão atacando Tom Barak? Tom Barak fez de tudo para apoiar e ajudar Israel, mas agora estão atacando porque ele disse que precisamos aceitar que a comunidade muçulmana está crescendo e que os Estados Unidos não podem lutar contra todos os muçulmanos do planeta em favor de Israel. Essa é a realidade no terreno, por causa da forma como Israel está aumentando as tensões com a Turquia, com o Irã, com todo mundo, e depois formando novas alianças, novos tipos de parcerias com o Chipre do Sul e a Grécia. Isso cria um dilema para os Estados Unidos, até que ponto eles querem apoiar Israel e até onde podem ir nessa direção. Não conte isso a ninguém agora, porque seria deixar escapar um segredo. É exatamente isso que queremos. É exatamente isso que os Estados Unidos querem. Agora, não estou dizendo que Donald Trump quer isso. Não sei. E não estou dizendo que alguém no gabinete dele quer isso. Não sei. Mas há um grupo de pessoas neste país, chame-os de globalistas, de neoconservadores, de idiotas islamofóbicos, escolha o nome que quiser, que querem que todo muçulmano na face da terra seja exterminado, ou o mais próximo disso possível. Agora, você sabe que eu sempre pensei assim, e nunca recuei, é um ponto em que eu discordo do Larry, que iríamos entrar em guerra com o Irã novamente. Era inevitável, porque Netanyahu quer isso como o último capítulo, embora nunca haja um último capítulo para Bibi. Ele está sempre com um novo livro em andamento, e isso vai ser um desastre para ambos os países. Vai acabar com a existência de Israel como um Estado judeu, com certeza, e talvez até como um Estado, ponto final. E vai prejudicar o Império de forma tão significativa que, junto com a crise econômica que está chegando agora, acho que em 26 provavelmente vai conter todo o nosso instinto de nos expandirmos e atacarmos todo mundo, com a possível exceção do nosso próprio hemisfério. Isso me preocupa, porque então vamos nos concentrar no nosso próprio hemisfério e causar danos irreparáveis de uma ponta a outra. Você talvez tenha visto o embaixador que Trump nomeou, aquele idiota. O aeroporto já sabia como ele era por causa da Holanda, onde ele teve que se desculpar. Acho que foi lá que ele foi embaixador. Agora ele está no Canadá, tornando-se persona non grata. E eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Canadá o mandasse de volta para Washington por causa das declarações que ele fez. Ele é um idiota. É um cara do Tea Party, veio do Freedom Caucus e de todo o resto do lixo que acompanha isso. É aí que estamos agora. Mas estamos voltando à guerra com o Irã. Você sabe o que eu penso sobre o que disse antes, você me ouviu dizer. Os iranianos deveriam ter terminado o trabalho. Deveriam ter acabado com Israel. O presidente não agiu corretamente na forma como lidou com isso, e acho que foi principalmente culpa dele. Agora ele deve ter tido muita ajuda e muita persuasão para fazer isso. Mas estamos olhando para uma situação em que o Irã tinha, eu acho, o tigre pelo rabo, mas o tigre estava muito ferido e eles poderiam ter continuado e terminado. Eles não o fizeram. Agora eles vão ter que fazer isso de novo. E agora há a possibilidade de Bibi enlouquecer. Há a possibilidade de os Estados Unidos ficarem tão pressionados pelo que acontecer depois que acabem se destruindo no Irã ou no Sudoeste Asiático em geral. Isso é um desastre se aproximando. É um desastre. Mas não será o Irã sendo derrotado de forma alguma. Será Israel sendo derrotado. E nós também, se entrarmos com força e do lado deles. Talvez até convidando Rússia e China para a briga. Sabe, estamos vendo tantas possibilidades ao redor do mundo, neste momento, para uma guerra muito mais ampla que poderia rapidamente se transformar em uma guerra mundial. E com a crise econômica que já está sobre nós, mesmo enquanto falo, e que vai se manifestar com força em 2026, o Império está em apuros profundos. The empire is in deep kimchi.
Larry, nas últimas 48 horas, o Irã recebeu mais de 4 aviões de carga vindos da Rússia. E as autoridades aqui no Irã estão dizendo que não importa mais o que Donald Trump diga. Estamos preparados para a guerra. Sabemos que esse ataque pode acontecer a qualquer momento e estamos prontos para responder. Mas desta vez, não vamos parar. Vamos levar isso até o fim. Esse é o estado de espírito agora, enquanto converso com algumas dessas autoridades. Como você vê a situação em Israel? É tudo sobre Netanyahu? Ou você vê o país inteiro unido? Eles realmente querem que essa guerra aconteça? Well, Israel, like the United States. Bem, Israel, assim como os Estados Unidos, mas em uma situação muito mais grave, tem limites. Nós não temos recursos ilimitados. Não temos mão de obra ilimitada. Tanto os Estados Unidos quanto Israel, em termos de suas contas financeiras, são um pesadelo. Você sabe, com gastos deficitários, a relação dívida-PIB nos Estados Unidos já ultrapassa 125%. A dívida continua subindo e já se aproxima de 38 trilhões de dólares. E isso, em última análise, se traduz em um enfraquecimento da capacidade militar. A economia afeta isso, mas não há estratégia. There is no strategy. That's the problem. Because what is it that we're trying to Esse é o problema. O que estamos tentando alcançar? Não estamos tentando seguir uma campanha publicitária da Coca-Cola. Lembra quando eles tinham aquele anúncio sobre ensinar o mundo a cantar em perfeita harmonia, com as pessoas balançando de um lado para o outro? Esse seria um ótimo objetivo. Se os Estados Unidos dissessem, olha, o que queremos é acabar com as guerras e promover o crescimento e o desenvolvimento econômico, esse seria um excelente propósito. E então deveríamos ter uma estratégia para alcançá-lo. Mas precisamos olhar para o que realmente estamos fazendo. E o que estamos fazendo é fomentar guerras, incentivar conflitos e fazê-lo de maneiras que não conseguimos realmente controlar. And doing so in ways that we actually can't control. We have very, very limited control. Nós temos um controle muito limitado sobre o processo. E você sabe, Israel, eles podem falar o quanto quiserem, mas há limites para o que podem fazer. Como mencionei da última vez que conversamos, apesar da alegação de Israel de ter o maior exército do Oriente Médio, a força militar profissional mais formidável, aquele grupo de perdedores, embora assassinos, não conseguiu derrotar um grupo insurgente. Eu descrevo o Hamas como um grupo insurgente. Depois de 26 meses, quando os israelenses tinham todas as vantagens militares possíveis, eles o cercaram, cortaram todas as rotas de reabastecimento. A força contra a qual estão lutando está armada apenas com armas leves, fuzis e alguns RPGs. A força contra a qual eles estão lutando, os combatentes do Hamas, não tem tanques, não tem artilharia, não tem inteligência aérea, não tem aviões de asa fixa, não tem helicópteros, pelo amor de Deus. E estão em desvantagem numérica de pelo menos 10 para 1. E mesmo assim, Israel não consegue derrotar o Hamas. Eles fracassaram. Sim, são bons em matar um monte de civis inocentes. Bebês, crianças pequenas, mulheres, idosos. Sim, conseguem matá-los sem piedade. Porque essas pessoas não estão revidando. Elas não estão lutando. Essa vergonha que vem acontecendo desde 7 de outubro por parte dos israelenses mostra que eles não são apenas um bando de covardes, mas também um bando de incompetentes. Sabe, o Bill Hartung, do Quincy Institute, escreveu um artigo no Tom Dispatch que acho que ontem à noite foi publicado também pela The Nation. Eu recomendaria esse texto a todos os seus ouvintes. Ele basicamente diz o que o Larry acabou de dizer, que mostramos ao mundo uma imagem do que somos, e por baixo dessa foto fazemos tudo o oposto, inclusive estando na situação do Bill. Acho que é o contrário, mas quem se importa com isso? Ter Israel tão presente em nosso vocabulário, em nossa estratégia e no que quer que exista de política, enquanto o mundo está se voltando contra Israel de forma massiva, é algo preocupante. Eu diria que neste momento, cerca de 60% do mundo responderia à pergunta: o que você acha de Israel, com algo como eles me dão enjoo ou algum outro tipo de insulto parecido. Isso não é bom. Não é bom para o Trump.
Não é bom para o Partido Republicano e não é bom para o país sermos vistos dessa maneira. E em grande parte a razão pela qual somos vistos dessa forma, não importa como se interprete a relação, de qualquer lado que ela funcione, é Israel. E eles estão em nosso país construindo novamente a máquina de propaganda para conquistar os jovens que estão perdendo agora, financiada por pessoas como Miriam Adelson. Essa é uma situação desastrosa. Não acho que exista um caso na história humana, em 5.000 anos que conhecemos, em que outro país tenha se infiltrado tanto em uma grande potência, um império, e o tenha levado à ruína simplesmente por causa de sua adesão às políticas desse outro país, ou por usá-lo para executar suas próprias estratégias, sejam quais forem. Realmente não importa de que forma a relação funcione, é destrutiva. E como eu disse, é destrutiva para nós dois. É isso. Larry, eu realmente acredito que, pelo menos quando olho para o lado iraniano, se algo acontecer, será uma grande guerra. Não será uma guerra de 12 dias entre as duas partes. Vamos supor que isso aconteça e que os Estados Unidos se envolvam para ajudar Israel, porque afinal ninguém acreditaria que uma nação de, digamos, 8 milhões de pessoas pudesse lutar contra uma nação de 91 milhões. Nem é comparável. É por isso que os Estados Unidos fariam parte da luta contra o Irã. Então, como você vê as reações? Como acha que a Rússia e a China encarariam um cenário assim? Bem, Rússia e China estariam então diretamente envolvidas. Isso é, você sabe, uma das coisas que mudou desde 25 de junho, quando essas hostilidades chegaram ao fim. Um fim temporário, diga-se de passagem. O Irã acordou de seu sonho ilusório de que poderia, de alguma forma, continuar a operar no mundo sem ter uma aliança militar com a Rússia e a China. Desde então, o Irã reconheceu o erro de seus caminhos e tem trabalhado e consultado de perto com ambos, Rússia e China. E essa chegada de aeronaves de carga militar russas, transportando, você sabe, sistemas de defesa aérea ou outros profissionais que vão ajudar a treinar os sistemas iranianos, demonstra isso. A única coisa que sabemos sobre o acordo, o tratado que foi assinado e ratificado em janeiro ou fevereiro deste ano entre o Irã e a Rússia, é que haveria compartilhamento de informações de inteligência. E tenho certeza de que os russos estão monitorando isso. A Rússia fez disso uma prioridade máxima: proteger, fortalecer e desenvolver o corredor norte-sul. Eles realizaram pelo menos 3 ou 4 consultas diferentes, não apenas com o Irã, mas também com o Azerbaijão, porque parte dessa rota vai passar pelo Azerbaijão. Da mesma forma, os chineses têm sido mais ativos no campo econômico ao ajudar o Irã do que a Rússia tem sido. E vamos entender o que os Estados Unidos podem fazer. Nem Israel, nem os Estados Unidos podem realizar uma invasão terrestre do Irã. Isso não vai acontecer. Os Estados Unidos serão obrigados a depender de bombardeios ao Irã com aeronaves de asa fixa, seja por meio de lançamentos à distância ou entrando efetivamente no espaço aéreo iraniano. O possível fator decisivo é que, se a Rússia ou a China tiverem fornecido ao Irã sistemas avançados de defesa aérea e o pessoal capaz de operá-los, então os Estados Unidos podem se ver em uma situação em que esses aviões, até mesmo os B-2, fiquem vulneráveis a serem abatidos. Isso significa que as bases que os Estados Unidos possuem, especialmente no Catar, mas também na Arábia Saudita e na Jordânia, agora se tornariam alvos. Antes, o Irã não atacava ativamente, nem tentava destruir essas bases, nem eliminar a base naval no Bahrein. Acho que da próxima vez, se isso acontecer e os Estados Unidos apoiarem e facilitarem o ataque israelense ao Irã, veremos essas bases sendo atacadas. E então, de repente, a fraqueza, as limitações do poder dos Estados Unidos serão novamente expostas, assim como foram em março deste ano, no Mar Vermelho,
quando os Estados Unidos não conseguiram reabrir o Mar Vermelho, nem impedir os Houthis de bloqueá-lo. E Lehman, deixe-me apenas destacar uma coisa sobre a sua lista de pontos com que você começou na pergunta do Larry. Você disse 90 milhões no Irã, 8 milhões em Israel. Acho que agora são mais ou menos 6 milhões de judeus. E toda a diferença que isso faz. Há uma coisa que você esqueceu. Bibi tem armas nucleares e as tem em submarinos. Minha informação é que ele aperfeiçoou um modo de lançá-las a partir desses submarinos. Agora, se isso significa emergir e disparar um míssil de cruzeiro com ogiva nuclear, ou se ele realmente aperfeiçoou algum tipo de SLBM, eu não sei. Mas acredito nas pessoas que me dizem que ele pode disparar uma a partir de um submarino. Portanto, essa é uma situação extremamente perigosa, porque, como você apontou, a correlação de forças é muito desfavorável a Israel. E no fim das contas, acho que mesmo contra os Estados Unidos, por causa do que o Larry disse, nós não vamos invadir, não vamos colocar tropas em solo iraniano. Seria um desastre se fizéssemos isso. Outra coisa que estou observando é no Mar da Arábia do Norte, um porta-aviões ser destruído, completamente destruído. Eu sei que eles provavelmente podem fazer isso. Não sei se fariam. Esse é o problema, não um problema para os Estados Unidos, graças a Deus, nesse sentido. Mas é um problema para o Irã. E o que isso causaria? Quero dizer, se fizessem isso, qual seria o efeito? Os chineses estão pensando nisso agora, porque eles podem, sem dúvida, destruir 2 ou 3 porta-aviões ao mesmo tempo, se todos tiverem a estupidez de entrar no Mar do Sul da China, dentro do alcance da capacidade da China de destruí-los. Raspadores de superfície sob a água, junto com os submarinos, e também mísseis de alta velocidade. Vamos perder esses porta-aviões. Eles são sistemas legados de 16 bilhões de dólares, contando as asas aéreas e todo o resto. E eles vão desaparecer. Essa será uma das epifanias que teremos quando começarmos algo realmente ruim. Tudo isso tem implicações para uma guerra muito mais ampla, especialmente quando se conecta com o que está acontecendo na Europa e com o desejo de todos de, você sabe, espalhar isso. Eles não vão querer parar. Vão querer espalhar. Quando digo eles, refiro-me às pessoas que vão se beneficiar disso. E as pessoas que realmente me deixam perplexo são aquelas que acham que a melhor maneira de sair dessa dívida que o Larry acabou de enumerar é começar uma guerra global. Larry, here is, what we've learned. Larry, aqui está o que aprendemos hoje. Os contingentes navais da Rússia, China e Irã estão convergindo na África do Sul em antecipação a este exercício, o MOSI 3, no início de janeiro de 2026. O MOSI 3 é uma iniciativa dos BRICS voltada para o fortalecimento da cooperação mútua na área de defesa. Parece que os BRICS também estão seguindo na mesma direção em que a OCS está operando agora. Essas duas coisas estão conectadas, porque a OCE é um tipo de cooperação em segurança, mas os BRICS não são isso. Você acha que os BRICS estão caminhando nessa direção? Do you think that the BRICS is moving that way? Sim, acho que haverá um movimento natural de convergência nessa direção. Vale lembrar que esse exercício naval que o Estado vai iniciar em algum momento deste mês, o planejamento dele começou há mais de um ano, provavelmente pelo menos 18 meses antes. Sabe, passei 23 anos participando de exercícios e o processo começa com o que chamam de Conferência Inicial de Planejamento, onde se cria um cenário e depois se decide quem vai participar e quais recursos estarão disponíveis. Depois é elaborado o que chamam de MCEL, uma lista mestra de sequência de eventos, do cenário. Tudo isso leva tempo para ser montado. Portanto, não é algo que tenha sido desenvolvido apenas nas últimas 4 ou 5 semanas. E o mesmo vale para os exercícios navais recentes que a China realizou na costa de Taiwan. Então veja, eu acho que o planejamento que está acontecendo dentro do BRICS evoluiu bastante.
de ser visto como uma organização estritamente econômica para algo que talvez possa realmente criar uma alternativa às Nações Unidas. O problema atual com a ONU é que ela é um sistema de legado colonial, dominado e controlado por esses liliputianos, França e Reino Unido, junto com os Estados Unidos, que podem vetar, protestar e impedir ações, além de intimidar e ameaçar outros países para coagi-los. E há um número crescente de nações que estão simplesmente cansadas disso. Como resultado, elas estão buscando alternativas. Uma das coisas que dava algum poder à ONU era sua capacidade de enviar forças de manutenção da paz. Portanto, não acho impossível que, eventualmente, possamos ver forças de paz do BRICS disponíveis para serem destacadas. Peacekeeping forces available for deployment. I would just add to that, Nima, that Sim, e eu só acrescentaria a isso, Nima, que acho que o que eles estão vendo é que a ordem imperial baseada em regras é mais prejudicial para o futuro deles do que qualquer outra entidade no mundo. E por isso, eles vão se livrar dela. and so they're going to get rid of it. Sim, muito obrigado, Coronel e Larry, por estarem conosco hoje. É sempre um grande prazer. Great pleasure, as always. Well, And keep it, Happy New Year. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo para você e nos mantenha informados sobre o que está acontecendo aí no Irã. Sure, sure. I'm gonna go to Claro, the south claro. west of the Estou indo para o sudoeste do país porque dizem que os protestos nessa região são maiores do que os que temos aqui em Teherã. But I'm gonna Mas vou te manter informado sobre o que está acontecendo por aqui. about what's going on here. Yeah. all right, stay Tudo bem, safe. fique seguro. Se cuide, obrigado. Até logo, tá bom? Tchau. Bye.